Convido a abrirmos as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 45, dos versos 3 ao verso 15, página 69. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 45, dos versos 3 ao verso 15. Eu passo a ler. José disse aos irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo. Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido a fim de ser trazidos para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos, em que ninguém vai preparar a terra, nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José mandou me dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozém, e assim ficará perto de mim o Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gozém eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. Até aqui a leitura. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco nesse momento. Amém. Nós temos 2 textos muito especiais e interessantes nesse 7º domingo após Epifania. Nós temos o Evangelho de Lucas, onde Jesus diz para amar os seus inimigos, para dar a outra face, para dar o outro lado do rosto. E temos também o texto de Gênesis 45, onde nós temos uma reconciliação entre irmãos que se causaram muito mal. Nós temos histórias de famílias em todos os lugares, em todas as comunidades. E o que volta e meia surge e aparece são irmãos que ofendem e agridem seus irmãos, que vendem, não literalmente, como foi o caso de José, mas que acabam rompendo laços, quebrando a família de dentro para fora e provocando verdadeira inimizade. Talvez olhando esses 2 textos juntos, a gente comece a perceber que nós não fazemos de inimigo somente quem está longe de nós, mas volta e meia nós transformamos em inimigo quem está muito perto de nós.
quem está dentro do nosso lar. E aqui não se trata de ter opinião diferente, mas se trata da importância que nós damos aos relacionamentos. Se trata da importância que nós damos para o perdão dentro dos nossos lares. Porque amar quem está longe de nós, perdoar quem nós não temos convivência, é muito mais fácil do que perdoar quem nos fez mal e está dentro do nosso próprio lar. Na nossa cultura de tentar fazer a justiça com as próprias mãos, volta e meia nós fazemos muito mais dano do que reconciliação. Permita-me recordar um pouco a história de José. Talvez nós tenhamos ouvido, conhecido em épocas de culto infantil, culto das crianças, os tempos idos. José era o filho de Jacó, com a sua segunda esposa, Raquel. Jacó, seu nome significa enganador. E ele se enamorou, se apaixonou por Raquel e fez um acordo com o seu sogro, Labão. E disse: olha, eu trabalho 7 anos de graça para você, em troca da mão da sua filha, a Raquel. Os dois combinaram no fio do bigode, como a gente costuma dizer, acertaram. Quando chegou no casamento, Jacó foi enganado. Labão disse para ele: não é assim que nós fazemos na nossa terra. Você vai casar primeiro com a minha filha mais velha, Lia. Ele casou, cumpriu o seu compromisso, honrou a sua palavra, e como naquela época, não por ser vontade de Deus, mas pela cultura da região, estabeleceu então um novo acordo para se casar-se também com a Raquel. Mais 7 anos de trabalho, mais 7 anos de acordo, e então Jacó e Raquel também se casaram. Aconteceu que Raquel não podia ter filhos, e a Bíblia conta que o Senhor fechou o ventre de Raquel. Enquanto isso, Lia estava dando filhos para Jacó, e filhos era algo muito importante nesse contexto. Não só para ter mais pessoas, uma família numerosa, mas porque isso se tornaria base de um grande povo, de uma grande nação. Jacó é filho de Isaac, o filho da promessa de Deus a Abraão, e também demorou para ter filhos. Também tentou dar um jeito na promessa que Deus havia feito a ele. Deitou-se com a serva de sua esposa e teve Ismael. Mas Deus honrou sua palavra e abençoou os 2 filhos de Abraão, tanto Ismael, pai dos ismaelitas, quanto de Isaac, que depois viria a ser também pai da grande nação de Israel. Jacó cresce nesse meio de uma família que tenta, de alguma maneira, resolver os problemas com o seu próprio mérito ou esforço e não dá certo. Ele faz isso também com os seus filhos, também com a sua família. E é verdade que, em boa medida, Jacó tratou diferente José, filho de Raquel, dos seus demais filhos. De filhos homens, falando daquilo que as Escrituras revelam, Jacó teve 12 filhos, sendo que com a Raquel ele teve apenas 2, José e Benjamim. E ainda assim, no parto do Benjamim, a Raquel veio a falecer. Pense em quanta dor e sofrimento essa família passou e suportou. Os filhos de Lia e os outros filhos de Jacó viam ele dando atenção para José, tratamento especial, ensino especial, e pensaram: não está certo o que nosso pai está fazendo, vamos enganar. E eles tramaram a morte do próprio irmão. Às vezes a gente não se dá conta de quanto nossas palavras e pensamentos soam
deles disse: não vamos matá-lo. Não queremos o sangue dele em nossas mãos. Tiveram a brilhante ideia de vendê-lo para um grupo de mercadores que comercializava escravos. Não faz parte da nossa cultura de hoje, mas naquela época era comum ter escravos. E aconteceu que José foi parar no Egito, serviu como governador da casa, como governante da casa de Potifar, foi preso, interpretou o sonho dos presos, ajudou na prisão, e Deus foi abrindo o caminho para ele, abrindo portas até que ele se tornasse governador de todo o Egito, estando apenas abaixo de Faraó. E Faraó recebeu de Deus um sonho, uma visão de que haveria 7 anos de fartura e 7 anos de seca profunda, ou seja, haveria fome na terra. E Deus colocou José naquele lugar para interpretar o sonho de Faraó. E Faraó, sabendo que José tinha capacidade administrativa, colocou ele naquele lugar. Querida comunidade, a gente vê uma história carregada por dor, por inimizade, por sofrimento, e que talvez na nossa visão moderna de mundo nós podemos olhar para a história de José e dizer: José venceu. José passou por todo o sofrimento e venceu. Então meu sofrimento de agora significa que também eu vencerei. Não importa quantos inimigos eu faça frente, não importa quantas pessoas eu machuque, eu magoe, especialmente aquelas que estão dentro da minha casa. A Bíblia não fala que a nossa vitória consiste em altos cargos, em alto poder aquisitivo. A nossa vitória é a vitória de Cristo na cruz. E que por seu perdão generoso, por sua graça generosa, nós podemos ser chamados de filhos e filhas de Deus. A nossa vitória é uma vida restaurada. É uma vida onde nós recebemos o perdão de Deus e aprendemos a dar o braço a torcer, pedir perdão e perdoar. José tinha todo o poder do Egito para jogar os seus irmãos na cadeia e fazê-los pagar pelos seus pecados. Que é o que muitas vezes nós, no nosso egoísmo, na nossa autossuficiência, queremos. Eu quero que você que me fez sofrer pague pelos seus pecados. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. Porque não somos nós que temos essa autoridade de cobrar uma justiça que não pertence a nós. O único que tem poder para nos perdoar os pecados é o próprio Deus. E Ele escolheu nos perdoar. José, no Antigo Testamento, no início de toda a história, entendeu isso. Mesmo com uma dor que veio de Abraão, por não poder ter filhos e se cobrar junto com sua esposa, mesmo com a dor de Isaac, que era aquele filho único, já um filho de uma idade mais avançada de seus pais, também sentia falta de irmãos. O convívio com Ismael foi interrompido. Isaac teve seus filhos gêmeos, Esaú e Jacó, que também já brigavam no ventre de sua mãe. Jacó, tentando arrumar as coisas, chegou a lutar com Deus. Viu seus filhos lutando com o outro, farejando mal um com o outro, em sofrimento. José poderia carregar tudo isso adiante, mas José entendeu o perdão de Deus. E eu creio ser esse o ponto central da história de José. José entendeu aquilo que nós ouvimos no Evangelho: amar os vossos inimigos, dar a outra face, amar quem ofende vocês, perdoar. Vamos ser muito sinceros nessa manhã. Essa é uma das coisas mais difíceis para nós, porque perdoar significa abrir mão
daquilo que eu entendo de justiça, daquilo que eu entendo que eu mereço ser recompensado. Perdoar quem nos faz mal é tremendamente difícil, mas é a chave para a restauração dos relacionamentos. É a chave para que nós possamos ter lares e famílias restauradas. Para que a gente quebre, pela graça de Cristo, esse ciclo destrutivo de colocar a culpa no outro, se colocar num lugar como eu fosse o dono da verdade e da justiça, tirando, na maioria das vezes, Deus do papel dele, de ser Deus em nossas vidas. José entendeu perdão. José entendeu isso. Também é verdade que no texto, nos capítulos anteriores, nós vemos José pregando uma peça para os seus irmãos que não o reconheceram. Venderam ele como escravo, vários anos passaram, viram um governante com roupas diferentes, possivelmente a sua barba estava diferente. José pregou a peça de colocar uma taça no cesto de alimentos do Benjamim, seu irmão, para a guarda o reter. Benjamim não ficou preso, ficou junto com seu irmão. E nesse capítulo 45 nós vemos José se revelando. Todo mal que vocês fizeram foi Deus abrindo portas para que não houvesse mais fome sobre essa terra. Eu particularmente acho e entendo e creio que no capítulo 50, quando tem o desfecho da história, José reconhece que Deus transformou o mal em bênção. Deus transformou uma família machucada em uma oportunidade de restauração. E José diz isso para os seus irmãos. Pensem comigo. Qual foi o entendimento de José? Para chegar na conclusão do perdão de Deus e levar isso adiante para a sua família. Não foi vocês que fizeram mal, mas foi Deus que me permitiu chegar até aqui. Não porque eu sou especial, mas para que se cumprisse a vontade de Deus. Ninguém de nós quer ter que passar pelo mal, passar pelas situações ruins da vida, para experimentar a bênção de Deus. Por isso eu digo com muito carinho: perdoe. Não guarde rancor. Por mais difícil que seja, perdoe. Porque todos nós vamos ter momentos em que nós vamos causar mal uns para os outros. E assim como nós queremos ser perdoados, como também ouvimos no Evangelho, também é tarefa nossa perdoar e pedir que Deus transforme o nosso passado, toda a dor do passado, em bênção para que o nome dele seja glorificado. Nós começamos esse culto e ouvimos na absolvição dos pecados o Salmo 37:5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele já nos perdoou. Quando entregamos o nosso caminho a Ele, também dizemos a Deus e dizemos uns aos outros que nós também queremos nos perdoar mutuamente. E entender que nosso papel como igreja é compartilhar a generosa graça, o generoso perdão de Deus, uns com os outros. E à medida que vamos entendendo a graça e o amor de Deus, que Ele vai trabalhando a nossa história, nós também podemos dizer: Deus transformou o mal em bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me curou para que eu também possa ajudar a curar as pessoas.
e elas também possam curar, aliás, louvar e honrar o nome de Deus. Deus generosamente abençoou o meu cálice, a minha vida. Estou transbordando no amor de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Vamos levar isso adiante. Assim como José foi abençoado por Deus para quebrar os ciclos viciosos e destrutivos da sua família, nós hoje recebemos esse convite. Que a graça de Cristo possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, que haja perdão, que haja restauração, que nossos lares, a nossa comunidade, seja um lugar onde maldições são transformadas em bênçãos, onde o nome de Jesus nos liberte, nos restaure, e assim nós possamos levar para a nossa cidade a bênção, o cuidado e a restauração do reino de Deus. Que assim seja. Amém.